Um dos personagens mais engraçados e um dos mais icônicos do Homem-Aranha é o seu chefe, no caso o JJ Jameson. Todo mundo conhece ele por ser o chefe do Peter Parker e o principal característica que define esse personagem, o ódio que ele tem para o Homem-Aranha, gerando várias páginas e até mesmo cenas dos filmes e animações que fazem a gente rir por ver o ódio dele que ele tem pelo Homem-Aranha. Mas por quê? O que faz que o JJ Jameson odeia o Homem-Aranha? Da onde vem toda essa raiva desse personagem? Bom, é isso que nós vamos revelar no vídeo de hoje sobre o porquê JJ Jameson odeia o Homem-Aranha. Para Cris Branco falando aqui, eu Spider, e vamos agora falar sobre realmente esse ódio que o JJ Jameson tem pelo Homem-Aranha. E eu duvido você realmente saber o motivo disso, porque infelizmente não é muito contado, porque é uma coisa muito complexa do JJ. Bom, sabendo agora disso tudo e tô cheio de enrolação, vai, Venom. É sobre o Homem-Aranha? Como ele salvou os astronautas e agora o J. Jameson vai ter que engolir cada palavra que ele disse. Peter, o Homem-Aranha saltou a nave. O quê? Antes de começar, a gente tem que começar desde a sua primeira participação, que foi, no caso, na primeira aparição que ele acabou fazendo no Amazing Spider-Man, onde o Stan Lee e Steve Ditko deixaram bem claro o ódio que o JJ Jameson tinha, no caso do Clarim Diário, fazendo que em vários momentos ele tivesse nesse primeiro quadrinho ódio pelo próximo personagem, por justamente ele falar por ser uma ameaça. Em uma situação onde ele basicamente salvou uma criança, salvou um cara de quase ser morto, o JJ Jameson consegue distorcer aquilo, por assim dizer, e falar que não, que ele causou aquele ataque, ou até mesmo fez falar que ele é uma própria ameaça. E olha que até mesmo no primeiro quadrinho onde ele acaba aparecendo, temos um certo momento que, por Homem-Aranha salvar as pessoas, houve um certo momento que ele salva o seu próprio filho, que é o próprio John Jameson, o filho do JJ. Ele acaba salvando a vida dele, e por conta disso, o JJ Jameson, em vez de ele ficar agradecido por salvar a vida do seu próprio filho, ele acaba esculachando mais o Homem-Aranha, falando que roubou a dignidade do filho dele, coisa assim do tipo, e até mesmo salvando o próprio JJ, que ele fala que roubou a dignidade, muita coisa assim do tipo. Ainda mais estamos falando de uma época onde o Homem-Aranha também era tipo um personagem de televisão nos quadrinhos, fazendo que até mesmo em alguns momentos o JJ Jameson, quando ele tava com o Homem-Aranha e o seu filho tava lá em cena, ele até falava que o Homem-Aranha não devia estar lá porque tava roubando o brilho do seu filho. Realmente o cara que odeia o Homem-Aranha de todo o coração, por assim dizer, desde a sua primeira edição que ele acabou aparecendo. Mas é claro, essas todas as coisas que ele acaba falando sobre o Homem-Aranha, essas notícias falsas que ele acaba fazendo sobre o Homem-Aranha, os grandes motivos que ele faz isso é porque ele não é tipo uma Lois Lane, que quer realmente revelar a verdade. Na verdade, o JJ Jameson, ele é o cara que quer vender. Ele quer basicamente vender, quer ter dinheiro, quer realmente ganhar lucro com acima daquilo. E aí acaba que ele lança algumas notícias que realmente são impactantes, por assim do tipo. E ainda mais quando ele viu que tinha o Homem-Aranha, ele conseguiu utilizar isso muito ao seu favor, para realmente conseguir lucrar muito em cima do personagem, mesmo que às vezes fosse uma fake news que ele acabou lançando. Coisa que a própria trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire fala isso e mostra isso bem explicitamente, por assim dizer, essa jogada de clickbait que o JJ Jameson acaba falando sobre o Homem-Aranha. Mas pouco tempo depois, ainda no mesmo ano que o Homem-Aranha acabou estreando, acabou que houve um certo momento que o JJ Jameson acabou revelando realmente o porquê ele odeia o Homem-Aranha. Porque ele não gosta do Homem-Aranha, que é por causa que ele tem inveja. Ele mesmo admite com suas próprias palavras que ele tem inveja do Homem-Aranha pelo justo motivo de ele ser um cara que a gente não sabe quem é, que tá debaixo da máscara. Ele é só um cara que salva as outras pessoas, e o principal que ele salva as outras pessoas e não pede nada no final daquilo. E acaba que por conta disso ele tem inveja, por assim dizer, por causa dessa índole, dessa virtude grandiosa que o Homem-Aranha tem de apenas querer ajudar alguém. Que esse foi um dos grandes motivos que na época foi gerado. E por conta desse motivo da inveja, foi aprofundado muito mais anos depois. Por incrível que pareça, anos depois, acabou sendo aprofundado que o JJ Jameson odeia o Homem-Aranha por causa que ele não gosta de heróis mascarados. Por causa que muitos dos traumas que aconteceu com ele, um dos traumas foi ter perdido sua própria esposa, foi por causa que era um herói mascarado que estava lá em um navio e ele não salvou a própria esposa, fazendo que ele gerasse uma raiva entre todos os heróis mascarados que existissem na época, assim como o Homem-Aranha pode ser um herói mascarado. Ele fala que heróis que são heróis mesmo têm que mostrar o rosto, assim como o Capitão América, ele acaba dando o exemplo. Mas, tempos depois, também foi colocado mais, aprofundou muito mais esse ódio que ele tem sobre o Homem-Aranha, que foi sobre o seu pai, por ele ser um herói veterano de guerra, e acabou por ele ser um herói veterano de guerra, faz que o JJ Jameson não gosta muito de heróis, principalmente os mascarados, por causa que o seu pai também era um pai muito abusivo, realmente maltratava muito o seu próprio filho. Mas também houve um certo momento que ele até mesmo falou que heróis que são heróis de verdade tem que realmente mostrar sua face para realmente ele conseguir ver o valor e a índole desse herói, que realmente, ele até fala, se o Homem-Aranha mostrasse quem ele é, ele realmente apoiaria o Homem-Aranha, coisas assim do tipo. E acabou que uma certa história aí que foi lançada, o Homem-Aranha fez realmente isso. Na a história de Spectacular Spider-Man, o Homem-Aranha, ele
tá tipo em um podcast junto com ele, né? Um JJ Jameson moderninho, online, né? Acabou que nesse momento o Homem-Aranha revela a sua identidade para o próprio JJ e o JJ fica com mais raiva ainda. Ele fica com mais raiva do Homem-Aranha, só que aí o Homem-Aranha consegue explicar para o JJ Jameson por que ele mantém a sua identidade secreta, que é por causa das pessoas que ele ama, não correr um risco de morrer e sofrer e coisas assim do tipo. Ele explica bem detalhadamente para o JJ Jameson. E por incrível que pareça, no final disso tudo, ele consegue realmente compreender o Homem-Aranha. Mas é claro, o JJ que nós conhecemos, ele sempre vai odiar o Homem-Aranha, diria até mesmo, ele sempre vai se contrariar e até mesmo ser às vezes um hipócrita por contrariar várias ideias do Homem-Aranha. Enfim, é algo bem complicado quando nós falamos sobre o ódio do JJ Jameson. Existe essas variantes que eu acabei contando, mas agora eu queria saber a sua opinião sobre esse ódio do JJ Jameson. Você acha realmente sentido? Faz sentido realmente esse humor do JJ Jameson? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha realmente só como fosse um tom de humor engraçado, é só para tirar umas risadas? Enfim, queria saber a sua opinião. Mais uma coisa a gente tem que afirmar aqui. Em alguns momentos, realmente o JJ Jameson fala que o Homem-Aranha é uma ameaça. E sim, em alguns momentos, realmente o Homem-Aranha é uma ameaça. Coisa que eu me aprofundo muito mais no vídeo sobre as piadas do Homem-Aranha, como funciona o humor do Homem-Aranha. E caso você queira ver como o humor do Homem-Aranha faz ele realmente ser uma ameaça para o povo de Nova York, eu contei essa curiosidade em um vídeo. E caso você queira ver esse vídeo tá lá na tela final. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva para receber mais vídeos desse super-herói Homem-Aranha que nós tanto amamos, menos JJ. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo ou nos vídeos que estão lá na tela final. Um beijo, um abraço, falou e tchau.